Olá, tudo bem com você? Passando aqui mais uma vez para deixar uma palavra de reflexão, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra verdadeira aos nossos corações. Desde já quero saudar a sua vida com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que você possa ser muito abençoado por esta palavra que vamos juntos estar meditando neste exato momento. E o texto em destaque se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Um texto conhecido, muito lido entre a comunidade de fé, mas que tem revelações muito como é que eu posso dizer, muito relevantes para nós nos dias de hoje. O que levou o homem e a mulher, o que levou o primeiro casal criado por Deus, lá em Gênesis, a tomar uma decisão como essa, a tomarem uma atitude como essa, terem seus olhos abertos, conhecerem o bem e o mal, se esconderem da presença de Deus, que vinha na viração da tarde se relacionar com o homem. Esse sempre foi o propósito do Criador, um relacionamento íntimo com o ser humano. Muito bem, queridos, quando Deus cria Adão, quando Deus cria a mulher, Eva, eles nasceram com alguns sentimentos. E entendam que eles não tinham dentro deles o que nós conhecemos como pecado. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela estava inserida no contexto em que eles estavam vivendo, mas estava fora deles. Estava fora. Estava no seu lugarzinho e Deus deu apenas uma lei, deu apenas um mandamento: não comam, não toquem, para que não morram. E tudo o que tinha no jardim eles podiam usufruir. A palavra de Deus vai nos mostrar, dentro das entrelinhas do livro de Gênesis, que Adão ele foi criado com significado, com significância. Ou seja, Deus não criou Adão simplesmente por criar. Deus criou Adão para um propósito, um objetivo nessa vida. Para ser um administrador, para ser um empreendedor, para ser aquele que iria administrar muito bem a terra ao qual o Senhor criou para o homem. Deus deu esta tarefa a Adão. Ele não foi criado só por ter sido criado. Deus não faz nada por fazer, para dizer que é o Deus que cria todas as coisas. Tudo que Deus faz, Ele faz com significância, com um propósito, com um objetivo. E o homem não está fora deste propósito, deste objetivo ao qual Deus criou Adão. Além de ele ser criado com significância, com objetivo, Adão foi criado com um sentimento de segurança. Tendo um sentimento de segurança, por quê? Porque ele estava seguro na presença desse Deus que o visitava na viração da tarde. Por estar na presença de Deus,
Adão não tinha o Espírito de Deus, mas o próprio Deus, que é Espírito, o visitava na viração da tarde. E isso fazia com que Adão e Eva tinham esse sentimento de segurança. Mas mais, Adão também tinha um sentimento de aceitação. Por quê? Porque o simples fato de o Senhor o visitar fazia com que eles tinham então um relacionamento íntimo. Então Adão tinha esse sentimento de ser aceito por esse Deus. Não havia, amados irmãos, querido ouvinte, qualquer tipo de sentimento negativo no coração de Adão e Eva. O pecado não estava neles. Eles foram criados sem pecado. Tanto é que a palavra de Deus vai considerar Cristo como sendo o segundo Adão. Os sábios judeus, dentro dos seus livros históricos, culturais, dizem que Adão era cheio de glória. O seu corpo, a sua fisionomia corporal era cheio de glória antes do pecado. Eles dizem que Adão era comparado como um anjo glorioso. Aí conseguimos compreender quando o Senhor diz que formou o homem à sua imagem e semelhança. Deus é glorioso. Então o homem, ele, ao pecar, ao cair no engodo, no engano da serpente Satanás, ele pega algo que não tinha e ao comer, ele internaliza para dentro dele aquilo que estava fora, que ele nunca tinha, que ele nunca teve, que se chama o pecado. Ele internaliza aquilo que estava fora. E aí é onde nós chegamos no texto que nós acabamos de ler, que os olhos foram abertos. Mas a partir desse momento, sentimentos diferentes passaram o quê? A fazer parte da vida de Adão e Eva. Eles perderam o conhecimento de Deus. Ao ponto de o quê? Se esconderem da presença de Deus. Que eles tinham segurança. Olha o sentimento que o homem e a mulher passam a ter agora, pós-queda, pós internalizarem para dentro deles aquilo que estava fora, que se chama pecado. Perderam o conhecimento de Deus. Eles se esconderam da presença de Deus. Passaram a ter, queridos, emoções negativas. A ansiedade passou a tomar conta do ser criado. Essas emoções negativas que o homem passou a ter, nós podemos ver claramente na expressão de Adão, quando Deus fala no jardim e ele diz: tive medo, coisa que nunca fez parte da vida de Adão e Eva. As emoções negativas com o pecado, elas começam a florescer dentro do ser humano e ele passou então a sentir medo do Deus ao qual ele tinha segurança e aceitação. Além do mais, queridos, passou a ter dentro do homem um sentimento de culpa e vergonha. Sentimento de culpa e de vergonha. Hoje, amados irmãos, o homem corre atrás. Hoje o homem corre atrás desses valores que ele tinha
antes do pecado. O homem corre atrás hoje desses valores de significância, ou seja, ele quer ser reconhecido de alguma forma, porque ele perdeu toda a essência que ele tinha antes do pecado. Isso não está relacionado somente a Adão e Eva, mas a toda a raça humana que veio dele. São os nossos primeiros pais, diz a Bíblia, que nos deixaram uma herança, que nos deixaram um legado, e todo ele negativo. Ao ponto de Paulo dizer que o salário do pecado é a morte. Olha a herança que os nossos pais nos deixaram: morte. Nós podemos nascer na melhor família, com uma posição muito elevada, você olhar a sua descendência e dizer que a sua descendência realmente são de pessoas nobres, reis, príncipes, doutores, formados em tantas coisas. Mas se você voltar atrás, começar realmente a fazer uma análise detalhada da sua descendência, você vai ver que o chefe da descendência natural humana é uma pessoa fracassada, caída, e que deixou um legado, que deixou uma herança sem significado nenhum para o homem, porque todo ele já nasce separado da presença gloriosa de Deus. Então o homem corre atrás dessa significância, ele quer ser reconhecido, o homem corre atrás de aceitação, o homem hoje quer ser aceito, as pessoas querem ser aceitas, independente daquilo que elas estão fazendo, elas querem ser aceitas, elas querem ser reconhecidas, e elas são capazes de fazer tudo para ter isso. E o mais interessante é que o mundo, ele oferece de bandeja várias coisas para que nós possamos ser aceitos, para que possamos ter significado. Para que possamos ter as nossas emoções preenchidas. Muitos, para fazerem parte de um grupo de pessoas, de amigos, de colegas, encaram tudo para serem aceitas ali, até fazer as coisas mais desastrosas dessa vida. Eu sei do que eu estou falando, porque eu fui uma dessas pessoas. O ser humano corre atrás daquilo que um dia ele tinha, mas existe uma palavra de esperança para você nesse momento. Eu quero dizer que é possível sim voltar a ter significado, voltar a ter aceitação. É possível sim voltar a ter segurança, mas não está relacionado a méritos e esforço humanos, mas está relacionado unicamente à pessoa de Jesus Cristo. Porque por meio de Cristo, e sua obra, o homem, ele volta a ter significância. Então ele passa a entender o objetivo pelo qual ele foi criado. Os olhos são abertos e ele passa a entender o porquê que ele veio a este mundo, a esta terra. Que não é somente nascer, crescer, construir uma família, envelhecer e morrer. Que significância tem isso na vida de uma pessoa que pensa que veio a esse mundo somente para nascer, crescer, estudar, constituir uma família, um emprego, envelhecer e morrer? Que significância? Que legado? Sendo que tudo isso vai acabar um dia. Mas por meio de Cristo, então o homem se acha, ele se encontra,
E ele passa a entender o objetivo pelo qual ele está aqui. Ele passa a entender o objetivo pelo qual aquela família agora faz parte da sua vida. Ele passa a entender o objetivo por que ele está trabalhando naquela empresa ou porque ele tem aquela empresa. Ele passa a entender o objetivo da sua vida no simples fato de dormir e acordar. Por quê? Porque ele está voltando às origens e elas só podem ser restauradas por meio de Cristo, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, do meu e do seu coração. Por meio de Cristo, o homem passa a ter agora segurança, porque ele está respaldando a sua segurança no único que pode dar a ele segurança, Deus, porque é restabelecida a presença desse Deus. Então o homem passa a caminhar seguro, porque de fato ele sabe em quem crer, não somente de falar da boca para fora, mas agora de o quê? Ter relacionamento. E isso está relacionado a mais uma ação que o homem perdeu lá e que ela pode ser restaurada por meio de Cristo, que é a aceitação. O homem é aceito novamente ao relacionamento com Deus somente por uma ponte. E essa ponte se chama Jesus Cristo. Não há nenhum outro nome ao qual possa ser dado entre os homens, que podemos chegar a Deus, a não ser Cristo, o Senhor Jesus. Então, por meio dele, voltamos a ter aceitação. Deus nos aceita, nos reconcilia, por meio da obra da cruz, ao próprio Deus, e deixamos então de ser criaturas e passamos a ser filhos aceitos. Como que está a sua caminhada hoje? Você sabe o objetivo da sua vida? Você jamais vai entender o objetivo da sua vida aqui, estando separado de Deus. Adão e Eva perderam todo o sentido da vida quando se separaram de Deus por causa do pecado, da desobediência. Eles passaram a trilhar o seu caminho, tiveram seus primeiros filhos, e o relato bíblico é de que o rancor, o ódio, a inveja já estava também no coração dos filhos. Caim matou Abel. Deus quer restaurar vidas, Deus quer restaurar casamentos, Deus quer restaurar famílias, Deus quer restaurar a sociedade, para que ela entenda de fato o valor de ser aceito, de ter significância e aceitação. Não corra atrás dessas coisas em caminhos tortuosos, porque o único caminho ao qual você terá verdadeira significância, verdadeira aceitação e verdadeira segurança se chama Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que revele o propósito dele na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, através do seu Filho, restabelecendo e restaurando todas as coisas, em nome de Jesus.